Olá, hoje no Mundo Político as prioridades de Minas em Brasília. O governo Zema está buscando ajustes em sua articulação política nas tratativas com o governo Lula. E temas como recuperação fiscal, revitalização e concessão de rodovias, privatização de autarquias e ações de desenvolvimento social dependem diretamente dessa interlocução. Quais as perspectivas de médio prazo para a relação entre o Estado e a União? Divergências ideológicas entre grupos políticos podem atrapalhar? Eu converso com o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade, indicado líder do governo Zema no Congresso. Deputado Zé Silva, um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Antônio, eu que agradeço, um prazer também falar com você, falar com todos os mineiros, especialmente, honrosamente, com essa missão dada pelo governador, que com certeza nós vamos procurar fazer essa ponte com muita harmonia, mas com muita força. O senhor está iniciando o 4º mandato na Câmara e assume pela primeira vez essa missão de coordenar a interlocução entre o governo do Estado e a União. O fato do Solidariedade ter apoiado tanto o governador Romeu Zema quanto o presidente Lula nas eleições do ano passado pesou no convite? Pesaram diversos fatores. Esse, com certeza, é um deles, pela interlocução que o Solidariedade, por ser o primeiro partido a aderir a toda a articulação da eleição do presidente Lula, mas também os pontos que unem, especialmente o nosso mandato, o trabalho com o governador Romeu Zema. Solidariedade também em Minas, fomos o primeiro partido a apoiar a reeleição do governador, pelo trabalho sério dele, pela composição da equipe de governo, sendo uma equipe muito técnica, preparada, e que ele colocou as finanças do Estado de acordo com os compromissos que são necessários. Então, são pontos muito fortes que unem tanto o nosso mandato quanto o mandato dele. Então, essa confiança, na minha visão, ela é feita da estratégia, dessa ponte do Solidariedade nos dois governos, mas também a nossa relação de confiança, de trabalho e de parceria no primeiro mandato dele. A gente sabe que são governos com visões ideológicas bem distintas. Essas diferenças e mesmo o horizonte eleitoral de 2026, muita gente já projeta aí voos do governador Romeu Zema. Isso pode complicar o cenário das relações? Eu vejo a maturidade do governador no seu segundo mandato, com estilo muito mineiro, com serenidade, com pragmatismo, com ferramentas modernas de gestão, e o presidente Lula, que ele é muito hábil nas negociações. Tanto é que quando aconteceram os atos de vandalismo, tudo que aconteceu aqui no início de janeiro, o presidente imediatamente chamou todos os governadores para um gesto de fortalecimento da democracia. Então, eu aposto muito nessa maturidade, tanto do presidente como do governador, e o preparo dos secretários de Estado, da articulação política reforçada nessa nova configuração que o governador fez aí como um bom maestro, do secretário Igor Eto, do futuro secretário nosso aí, Marcelo Aro. Então, com isso, eu tenho certeza que as diferenças ideológicas serão colocadas no segundo plano. Vai prevalecer o governo Lula, que quer fazer um governo para deixar o seu legado de todos os problemas que o PT e o próprio presidente já enfrentou, e o governador Romeu Zema, evidentemente, que com o seu pragmatismo também vai colocar, como sempre colocou, os interesses de Minas em primeiro lugar. O senhor citou o futuro secretário Marcelo Aro, ex-deputado federal. De fato, há uma reforma administrativa em tramitação aqui na Assembleia, que cria a Secretaria da Casa Civil, que seria o espaço a ser ocupado pelo Aro. Como ficaria a divisão de atribuições entre vocês, já que tem sido dito na imprensa que ele também cuidaria diretamente dessas relações institucionais com o governo federal? Bem, o Marcelo, todos conhecem, é um jovem habilidoso politicamente e com muitos resultados na sua trajetória política. Na função que ele está hoje ocupando, junto com o secretário Igor, ele já fez uma organização da equipe em Brasília, do escritório de representação. Já estamos organizando um café da bancada com
com o governador, com os secretários, e a minha função como parlamentar é muito mais nessa relação de potencializar com a bancada, o fortalecimento da bancada, as prioridades de Minas, reduzir ali a distância entre a destinação de recursos da bancada com os órgãos estaduais. Então, vai ser desse tripé de sinergia. O secretário Igor Eto, que é o secretário de governo, nessa relação muito mais próxima da Assembleia Legislativa, claro, também com autonomia do que for necessário em Brasília, e o secretário, assim, o futuro secretário Marcelo Aro, ele terá uma agenda intensa em Brasília. Eu acho que o governador, ele habilmente, ele percebeu a necessidade de estar perto das decisões. Essas decisões são fundamentais para garantir os recursos necessários para implantar os projetos que são prioridades do plano de governo e dos compromissos que o governador fez com Minas Gerais. Um dos temas que o governo Zema coloca há bastante tempo, deputado Zé Silva, como prioridade, é a questão do acordo de recuperação fiscal com a União. A troca de comando no Planalto muda um pouco os termos dessa discussão? Olha, essa é uma lei que eu participei ativamente, o deputado Marcelo Aro também participamos aqui em 2017, e já o estado de Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro já estão um pouco mais avançados, e o nosso, você conhece aí, vai tramitar nas comissões, na Assembleia Legislativa, e com certeza teremos êxito aí nesse regime de recuperação fiscal, que é a única maneira que tem do Estado mudar a sua maneira de cumprir seus compromissos com a dívida pública, mas há o interesse também aqui do Planalto, do governo federal, de viabilizar a capacidade de investimento dos estados. Então, por enquanto, aqui em Brasília, o cenário ele ainda não está consolidado nesse sentido, mas a bancada mineira é uma bancada forte, o coordenador da bancada eleito por nós, o deputado Luiz Fernando, já está participando de uma articulação, criando uma bancada do Sul e Sudeste, como existe a bancada do Nordeste, exatamente para fortalecimento do parlamento com o governo federal. E, evidentemente, que a bancada terá um papel fundamental nesse apoio na negociação da recuperação de regime fiscal. Deputado Zé Silva, nesse acordo específico, né, que envolve o acordo de recuperação fiscal, o senhor acredita que pode haver mudanças, por exemplo, na questão das contrapartidas, que envolvem ali privatizações, ou mesmo algumas vedações que afetam servidores públicos, no caso de contratações e de novos concursos? Bem, eu vejo que com a mudança aqui do governo federal, as diretrizes em relação às privatizações do governo federal, elas mudam. É um governo que tem a perspectiva de um Estado, de atividades de Estado muito mais ampla do que o governo que saiu. Mas isso não será impeditivo, na minha visão, para que os compromissos que forem pactuados, as metas que o governo do Estado tiver que cumprir em relação às privatizações de Minas Gerais. Em relação ao tamanho do Estado, hoje há um consenso de que é preciso fazer uma reforma administrativa, porque todo o arcabouço legal, as leis que regem o serviço público brasileiro é da época da máquina da datilografia. Então, é preciso essa modernização. E essa modernização que vai dizer se nós teremos um Estado mais enxuto, um Estado com mais caudaloso, que o ideal não é ser um Estado gigante, nem um Estado mínimo, mas um Estado necessário. Então, nós vamos trabalhar no sentido de ter um Estado necessário, que eu acho que pode, se for necessário, fazer um pouco mais de debate, mas não vai atrapalhar aí a adesão de Minas e depois a homologação. Deputados da oposição aqui em Minas têm defendido como alternativa para o Estado lidar com a dívida aí, que estaria em torno de 150 bilhões de reais com a União, a federalização da CEMIG. Seria uma hipótese a ser cogitada? Olha, no parlamento, tanto estadual como aqui no Parlamento Federal, do Congresso Nacional, tudo é possível. Eu não vejo muita perspectiva de uma empresa com a personalidade jurídica da CEMIG. Isso já no governo Itamar, claro que com perfis totalmente diferentes dos gestores agora, não tivemos êxito em relação a essa mesma pauta, né?
Então, eu acho que nós teremos que ver outras alternativas que não seja essa de federalização da CEMIG. As alternativas seriam essas na visão do senhor? Mas, na minha visão, nós temos outros órgãos do Estado, né, enxugar a máquina pública, privatizar outros pontos que sejam necessários. Mas creio que a CEMIG, ela é uma empresa, já tem investidores, né? Então eu creio que pode dificultar as negociações. Outros assuntos que importam muito a Minas Gerais, né, e dependem da União, deputado Zé Silva, são a revitalização de rodovias federais que estão em mau estado, né, assim como as estaduais, e investimentos sociais. Né? Quais são, nesses campos, aí, demandas hoje prioritárias assim, que a bancada já identificou? Bem, a bancada, nós sabemos, quando a gente vê as obras paradas no Brasil, é um problema muito sério. Eu fui criador de uma comissão sobre obras paradas aqui no Brasil, e estive com o ministro da Educação recentemente. Em 2019, eu publiquei um livro sobre as causas dessas obras paradas, e nós temos obras como a BR-367, que liga Diamantina à Bahia, lá em Porto Seguro, iniciada pelo próprio presidente Juscelino. Depois, em 2012, não tinha projeto, foram elaborados os projetos, obra de mais ou menos 500 milhões, os dois trechos. O próprio ex-presidente Bolsonaro esteve lá lançando a pedra fundamental da retomada, e a obra não continuou. É uma obra importantíssima, que liga o Sudeste brasileiro ao Nordeste. Então, obra fundamental à sua retomada. Existem, por exemplo, no Triângulo Mineiro, um pedaço pequeno da 364, são obras, né? A duplicação aí da 262, 381, sua manutenção. Então, hoje, Minas precisaria quase 30 bilhões, se for dizer, das rodovias estaduais e federais. Para isso, a nossa urgência na repactuação aí da tragédia de Mariana, para exatamente o Estado ter aporte financeiro de cumprir as rodovias estaduais, e nós, a bancada, nós vamos cobrar do governo federal a retomada dessas obras, já que as nossas emendas de bancada, e vale ressaltar ontem na reunião da bancada, nós tratamos desse assunto, quanto que a bancada tem sido unida, coesa na segurança pública, na questão do investimento na inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Bombeiro, e também em equipamentos. Mas quando se trata de infraestrutura, nós, com certeza, as nossas emendas não serão suficientes para resolver a questão da infraestrutura em Minas Gerais. O senhor também será presidente da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, que contará aí com a participação de 195 deputados e 14 senadores, um assunto que afeta diretamente a Minas Gerais, né? O Estado enfrentou tragédias recentes e a Agência Pública de Notícias trouxe matéria essa semana apontando que houve um afrouxamento da fiscalização ambiental nos últimos anos em Minas. É um contexto preocupante, deputado Zé Silva. Qual será a linha de trabalho dessa frente? Bem, a linha de trabalho é para resolver dois pilares. O primeiro dele, eu falo da potencialidade. E a mineração, ela já gera direta e indiretamente mais de 2 milhões de empregos, diretamente mais de 200 mil, previsto até 2026 investimento de mais de 50 bilhões em novos empreendimentos minerários, paga para 2.700 municípios do Brasil 7 bilhões da CEFEM, que é um imposto que o empreendedor paga por fazer o aproveitamento minerário, e nós queremos, nessa linha, garantir mais transparência. Tem um projeto meu tramitante que eu espero que seja aprovado, para que o recurso da CEFEM ele tenha uma vinculação com o investimento nos municípios onde tem os empreendimentos minerários. Então, eu vejo a perspectiva da mineração, ela trazer muito mais renda, muito mais arrecadação. Do outro lado da moeda, é preciso que as agências, os órgãos federais, em sinergia com os órgãos estaduais, sejam melhor estruturados. Por exemplo, a Agência Nacional de Mineração, ela teria que receber 7% dessa CEFEM. Ela não recebeu 2%. Então, ela precisa contratar novos profissionais, investir em inteligência, é preciso investir na pesquisa para quando começar uma atividade minerária, essa atividade já ter ali outras atividades da economia, ligada à agricultura, ao turismo, à infraestrutura, para que, quando exaurir aquela atividade minerária, ali
nós não temos ali uma minerodependência. Então, para que tragédias como essa não aconteçam, é preciso investir na pesquisa, na ciência, nos órgãos de fiscalização e controle e também mudar uma lei arcaica. Por exemplo, a legislação trabalhista em relação à mineração é de 1943. Então, essa frente parlamentar, a primeira vez que se cria no Congresso Nacional, no seu lançamento foi altamente presente o governo, os parlamentares, a iniciativa privada e os representantes também da sociedade civil. Então, é uma agenda muito positiva que precisa separar o joio do trigo dessa quantidade pequena, em percentual, em relação à mineração da sua potencialidade e que isso nunca mais venha acontecer com a legislação rígida e que a fiscalização seja atenta para que a mineração traga, como faz em outros países, faz em regiões do Brasil também, Canadá, México, traga ali desenvolvimento, melhorar o desenvolvimento humano, a renda per capita da população, mais estrada de qualidade. Na guerra da Ucrânia com a Rússia, né, vimos que 80% de um fertilizante importante é importado, nós podemos ser autossuficientes ao longo das próximas décadas. Então, é uma frente parlamentar olhando com um farol para o futuro muito promissor e no retrovisor da história, não deixar que tragédias como essa aconteçam nunca mais, não só em Minas, mas no Brasil inteiro. O governador Romeu Zema, com essa mineração sustentável, ele tem sido alvo aqui de uma série de questionamentos em Minas Gerais a respeito da Serra do Curral, né, nesse momento. Olha, a Serra do Curral, ela é uma pauta que ela não está na pauta global da mineração. O governador Romeu Zema ele tem o compromisso não só com a mineração, mas ele tem um compromisso com a dinamização da economia, até pela sua trajetória de sucesso como empresário, como empreendedor. Tanto é que ele resolveu sair da sua atividade profissional de empreendedor para vir para a política exatamente para mudar essa figura de que o Estado é um Estado inoperante, um Estado gigante, um Estado que não facilita a vida do empreendedor. Então, a questão da Serra do Curral é uma decisão que ela não está ligada à atividade minerária como um todo. Ela não tira o mérito do governador Romeu Zema, que é de ser um dos governadores, hoje o governador mais respeitado em termos de incentivar o empreendedorismo e o empreendedor ter um ambiente muito favorável com segurança jurídica nos seus negócios, tanto do agro como da mineração, do setor de serviços. Então, com certeza, é o estado mais atrativo hoje. Deputado Zé Silva, vamos falar agora de um dos temas, né, dos grandes temas do Congresso nesse ano, que é a reforma tributária, que tem deputados mineiros, né, atuando na linha de frente do grupo de trabalho que a Câmara criou e já foi alvo de uma declaração de apoio do próprio governador Romeu Zema essa semana. Como que o senhor avalia as perspectivas das discussões? Será que finalmente, né, nós vamos conseguir avançar nesse debate que acabou naufragando em legislaturas anteriores, ali por divergências regionais? Assim como eu tenho afirmado, isso mostra que as diferenças de perfil ideológico do governo federal com o governo de Minas não será um impedimento para nós avançarmos na pauta dos interesses de Minas. Tanto é que o governador já deixou com muita clareza para o Brasil inteiro que ele apoia os textos que estão tramitando aqui, o deputado mineiro que coordena o grupo de trabalho, são vários deputados de Minas Gerais que atuam nesse grupo de trabalho. Os deputados Reginaldo Lopes, né, e Nilton Cardoso Júnior que estiveram com Zema. Exatamente, o deputado Reginaldo Lopes, que é o coordenador do GT, e já reunimos com diversos setores, tanto do agro, da mineração, e nós queremos uma reforma tributária que venha também ser sustentável, seja mais verde, né? Então, o governador, ele tem ali um posicionamento que é o posicionamento de todo mundo no Brasil. Como ele mesmo afirmou, o nosso sistema tributário é um manicômio. Então, a expectativa é que ainda nesse primeiro semestre nós tenhamos um consenso. O presidente Arthur já deixou muito claro nessa articulação dele com o presidente Rodrigo do Senado, de que só vai entrar para a pauta à medida que nós tivermos um consenso e caminha esse grupo técnico exatamente para que o relatório do nosso relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, ele venha contemplar esse equilíbrio. Primeiro, os compromissos de não reduzir
a arrecadação dos estados, dos municípios e nem aumentar a carga tributária para o consumidor e também para o empreendedor. Então, eu vejo uma excelente perspectiva. Eu participei aqui da reforma da Previdência na época do presidente Temer, e vejo uma luz muito parecida com essa articulação. O Brasil viu que é preciso sair desse manicômio e ter uma simplificação para dar segurança ao empreendedor e também ao cidadão. O senhor falou do papel importante que o presidente da Câmara, né, Arthur Lira, tem nessas negociações, né? Como é que está o jogo de forças atual na casa para o governo? O governo tem maioria consolidada ou estaria, como às vezes sai por parte de analistas, refém do chamado Centrão? Olha, o presidente Arthur foi eleito com a maior votação da história. E ele foi eleito com o apoio da bancada, já, eu diria, puro sangue, do governo eleito do presidente Lula. Então, hoje, foram instaladas as comissões, começaram as primeiras reuniões das 30 comissões temáticas aqui da Câmara dos Deputados, e em plenário estão tramitando temas que ainda não foram aqueles de interesse que o governo enviou para o Congresso Nacional. Exatamente porque ainda, na minha visão, ainda há uma incerteza dessa maioria que o governo pode alcançar. E claro que o presidente Arthur, junto com o presidente Rodrigo Pacheco, eles estão, com a maturidade que têm, eles estão ajudando a fazer essa harmonia para que o governo tenha um ambiente mais favorável de aprovar aqueles temas que são necessários, como nós aprovamos a PEC da transição com mais de 360 votos no final da legislatura passada. O novo arcabouço fiscal depende desse entendimento, né, deputado? O novo arcabouço fiscal, se o governo quiser realmente implementá-lo, vai depender desse entendimento da construção de uma maioria sólida. Sim, tanto é que o arcabouço fiscal foi um compromisso quando nós aprovamos a PEC da transição. O ministro Haddad já vem debatendo com setores de maneira segmentada, e o governo sentindo como que é a temperatura política aqui no Congresso Nacional. Mas, na visão, ainda não há essa consolidação dessa base necessária para aprovar o arcabouço fiscal e nem também temas de interesse do governo para que o governo tenha as suas pautas garantidas aqui no Congresso Nacional. Uma construção pendente, então. Deputado Zé Silva, e a temperatura política no Solidariedade? Tem uma declaração recente do presidente nacional do partido, Paulinho da Força, de que o partido não se considera hoje contemplado no governo. É uma posição de independência ou o partido é mesmo aliado? Olha, o partido foi um aliado de primeira mão, mas é preciso que tenha reciprocidade. Até agora não houve essa reciprocidade e, com isso, o partido hoje é muito mais independente do que se garantir da base do governo. Nós somos da base, mas com muita independência. Mas, ao mesmo tempo, o Solidariedade ele é um dos, eu diria, dos arquitetos da construção dessas alianças que o presidente Lula, os seus ministros precisam no Congresso Nacional. Até pela maturidade e o perfil do Solidariedade ser um partido que veio de uma construção com muita base social. E o presidente nacional, Paulinho, participou de toda a articulação da eleição do presidente Lula. Então, eu creio que isso é uma questão de tempo, essa sinergia do Solidariedade de querer ajudar, colocar em prática um plano de governo que ele ajudou a construir. Os compromissos que foram feitos pelo candidato Lula com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, o Solidariedade tem compromisso também de que essas pautas sejam aprovadas, que essas reformas sejam aprovadas. Então, por isso, eu creio que é uma questão de tempo, conseguiremos essa harmonia. O partido demanda mais espaço no governo, em cargos mesmo, efetivamente? Olha, até o momento, o Solidariedade não tem nenhum espaço no governo federal. E, claro, é um partido trabalhista, é um partido que trabalha com agricultura familiar, com assistência técnica. Então, por isso, nós queremos esse espaço exatamente para garantir que nós vamos colocar as teses que nós defendemos, as pautas que nós defendemos em prática, que é muito mais fácil. Deputado, nas últimas eleições, o Solidariedade elegeu apenas 4 parlamentares federais
não conseguiu ali cumprir a cláusula de desempenho, mas depois se fundiu ao PROS. O partido não tem hoje representação no Senado, mas abriu conversas, né, foi noticiado na imprensa, com o PDT e o PSB em torno de uma possível federação partidária. Como estão essas tratativas? É algo que pode avançar? Bem, essas tratativas já foram feitas, estão em andamento, mas a tendência, aí com mais de 90%, é que não haverá essa federação, pelo menos antes das eleições de 2024, nas eleições municipais agora. Houve aí muita contundência, o PSB fez uma reunião e aprovou essa federação com o PDT e com Solidariedade, mas internamente a Solidariedade já está em decisão basicamente tomada de não fazermos a federação, até para facilitar aí a expansão do partido, que agora em Minas Gerais são 2 deputados federais, o Ayrton Prado também, meu colega de bancada, e 2 deputados estaduais. Então, pegando o exemplo de Minas Gerais, facilita nessas eleições municipais não federarmos. Claro que aqui no Congresso Nacional, quanto maior a bancada, mais os espaços, né, mais o tempo para nós debatermos e colocar em prática nossas bandeiras. Mas a decisão está praticamente tomada de não fazermos a federação com os 2 partidos até 2024. Deputado Zé Silva, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Tocamos aí muitos pontos relevantes, né, para Minas Gerais, que vão passar aí por Brasília. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço e até a próxima. Até a próxima. Eu conversei com o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade, líder do governo Zema no Congresso. Falamos sobre perspectivas de negociações entre o Estado e o governo Lula em temas como recuperação fiscal, privatizações e investimentos federais. E ainda os movimentos iniciais na Câmara em relação à reforma tributária e outras medidas econômicas do Planalto. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.